Bem, antes de passar a palavra para a Lúcia, que vai nos mostrar um pouco da experiência muito rica que ela está fazendo lá em Diadema, né, dentro do Mais Educação e outros projetos, eu queria dizer que quando a Lia disse que há 20 anos nos conhecemos, foi quando houve um seminário em Niterói, né, no Hotel Busque Niterói, né, em 91, quando o projeto do CIEP já estava sendo desmontado no Rio, depois da saída do Darcy da Secretaria Especial, do Programa Especial de Educação, né? Muita gente pensa que o Darcy era secretário de Educação, ele não era, ele era, na verdade, ele dirigia uma secretaria especial que cuidava do CIEP, né? Da implantação do Plano Especial de Educação do Rio. E nesse encontro, eu vou até pedir para ela, se ela consegue resgatar esse material, né, Lia, e disponibilizar para nós. No final desse encontro, em 91, em Niterói, o encerramento do encontro foi feita uma conversa, que a Lia coordenava a mesa, e ela até se retirou, porque nada mais, nada menos do que o Paulo Freire e o Darcy Ribeiro estavam presentes na mesa. E eles conversaram durante umas 3 horas, né, Lia? Sem nenhuma mediação, e eu vou ver se ela consegue disponibilizar essa fita, né? Nós temos essa fita, Herbe, e naquele momento tinham 2.000 professores naquele hotel. 2.000 professores, né? O CIEP o seminário se chamava CIEP, Crítica e Autocrítica. Era uma tentativa de retomar o projeto do CIEP depois de alguns anos, né? Então, eu vou ver se nós conseguimos retomar isso, resgatar esse material para oferecer aí às secretarias de educação aqui da RMC. Bom, eu estou passando algumas perguntas já para a Jaqueline e vou pedir que durante a fala da Lúcia, vocês encaminhem algumas perguntas também, aqueles que desejarem, diretamente para a Lia e para ela, né? Algumas são de caráter pessoal, 1 ou 2, ela vai depois responder por e-mail, né? E ela vai tentar agrupar as respostas depois da fala da Lúcia. Então, com a palavra, a professora Lúcia Couto, secretária de Educação de Diadema e dirigente da Undime São Paulo. Bom, eu vou me render aos botões, viu, Lia? Embora eu também goste de desabotoar, mas, enfim... Boa tarde. Eu quero deixar aqui meu protesto, viu, professor César Calegari, de que não é nada fácil falar depois da professora Lia, tá? Nada fácil. Eu tive o prazer de conhecê-la hoje e ela me contou histórias deliciosas do Darcy Ribeiro. Então, foi um prazer muito grande conhecê-la. Quero cumprimentar a Jaqueline. Jaqueline, minha amiga, companheira. Jaqueline tem feito um trabalho junto aos municípios do Mais Educação, um trabalho artesanal. Ela conversa com cada secretário, cada equipe. A Jaqueline é uma pessoa, acho que cada equipe, ela conhece o nome de cada equipe do Mais Educação nesse país. É impressionante mesmo. Então, está de parabéns. Merece onde está hoje, coordenando toda a área de currículo. O Herbie, colega, o meu colega também, secretário. Quero cumprimentar a secretária Estela, daqui de Paulínia, que eu também tive o prazer em conhecê-la agora há pouco, e descobri que Paulínia investe 32% do orçamento em educação. César, esse é o verdadeiro sonho de consumo, acho que das cidades da região metropolitana. Tá, e cumprimentar todos os professores, diretores, todas as equipes técnicas das secretarias da região metropolitana de Campinas. E além de tudo, o meu PowerPoint não vai cair, não vai sair. Além de tudo. Vamos lá. Oba, legal. Bom, qual que é a minha tarefa aqui? A minha tarefa é apresentar como é a nossa prática. A nossa prática pautada em cima, claro, de toda essa história, esse conceito de educação integral que foi bem descrito pela Jaqueline e pela professora Lia, né? Já junto ao Anísio Teixeira, tá?
eu queria caracterizar a cidade de Diadema. Tá. Caracterizar a cidade de Diadema, como que a gente pensa uma política de educação integral a partir da cidade, e da cidade com as suas especificidades. Cada cidade tem uma especificidade, cada cidade está inserida numa região, numa localidade que tem as suas características. Como que você pensa isso? Bom, a cidade de Diadema é uma cidade da região do ABCD paulista, né? Uma cidade altamente... com uma densidade demográfica altíssima, é a segunda maior do Brasil, né? A gente só perde para Carioca, São João do Meriti. Como vocês estão vendo aí, é 30 quilômetros, né, de extensão para quase 400 mil habitantes, é uma densidade muito grande. Eu estava vendo aqui no caderno técnico, elaborado pela coordenação do evento, eu estava comparando a cidade mais próxima em território de Diadema é Montemor, que é quase 30, e tem 70 mil habitantes. Então, só para vocês verem a diferença de território que é caracterizada a cidade, né? Pode ir. Ela totaliza 4%, quase 5% da população de todo o ABC paulista, e nós temos 12.679 habitantes por quilômetro quadrado, né? E cerca de 90% da população está inserida na classe C e D. Então, aqui caracteriza a cidade, como que a gente inicia o processo. Ali eu fiz questão de colocar uma escola chamada Anita Malfatti, dentro do território urbano, né? Ou seja, a escola não tem para onde crescer. A escola ela só verticaliza na cidade. Então, como que a gente pensa educação integral dentro de um território com essa característica? Pode ir. Bom, aí é a realidade da rede, né? Qual é a realidade do tempo de permanência da criança na escola? Como que você pensa a educação, o período integral, a educação integral em período integral dentro dessa distribuição? Nós temos 32 mil alunos, né? Se nós juntarmos com a creche e o Mais Educação, nós teremos 42% dos alunos em período integral, né? Por mais de 7 horas na escola, numa realidade de 55 escolas nesse território. E nós temos ainda uma realidade, que eu costumo chamar de uma realidade muito obscura, de criança ainda com menos de 4 horas na escola, né? Nós temos ainda 4%, tirando a EJA, a Educação de Jovens e Adultos, que ainda é menos de 4 horas, mas são crianças que ainda ficam menos de 4 horas na escola. Bom, com esse retrato, como que a gente ousa pensar educação em período integral, né, com uma realidade ainda tão adversa dessa? Foi uma tomada de decisão que nós não podemos esperar uma situação chegar a sua ideal para a gente iniciar um outro processo. Então, tomamos a decisão em implantar o Mais Educação dentro da perspectiva do MEC. Por quê? Volta. Por quê? Primeiro, porque a cidade precisava de mais investimentos em política para melhoria da qualidade do trabalho, né? E nós partimos de um princípio, que é um princípio que está pautado, inclusive em tudo isso que já foi falado aqui, de dar mais a quem mais precisa. Aí a gente costuma falar que nós trabalhamos com uma equação na cidade. Mais tempo e mais oportunidades é igual mais possibilidade de sucesso escolar. Qual que foi a tomada de decisão? Essa criança, você dá mais oportunidades dela adquirir um outro repertório, seria uma aposta para uma melhoria da qualidade. E aí a gente inicia a discussão de todo o currículo que traça. Aí mostra, é o mapa da... Pode me arrumar uma água? Aí mostra, é um mapa da exclusão e inclusão que nós fizemos com a PUC de São Paulo, né, de todo o território. Como que se dá a exclusão no território, né? E aí nós iniciamos pela região com maior fator de exclusão, a região mais pobre da cidade, que a gente chama de região sul da cidade, né? Aí foi 80% das crianças do segmento...
80% do segmento que nós optamos por implantar o Mais Educação, que é o ciclo de alfabetização das crianças de 6 a 8 anos, 80% nós iniciamos pela região mais pobre da cidade, né? Foi essa a decisão da gente iniciar pela área que mais precisa. Pode ir lá. Bom, aí é o aumento, nós iniciamos em 2009 pela região sul, né, e só na região sul, onde, como eu disse, a gente tinha as famílias de com mais características de exclusão. Em 2010, nós implantamos para as crianças de 6 e 7 anos em 2009. Em 2010, implantamos progressivamente para as crianças de 8 anos até fechar o ciclo de alfabetização. E nesse ano, nós esparramamos quase que pela cidade toda, aonde a gente tinha ensino fundamental. Pode ir. Tá, qual que foi as estratégias de implementação do programa? Primeiro, nós focamos o programa no ciclo de alfabetização, nas crianças de 6 a 8 anos. Por quê? Porque, por razão óbvia, é ali que se dá o confronto com a construção da linguagem escrita, e da leitura da linguagem escrita e o confronto com a matemática, né? Temos na nossa meta toda criança alfabetizada aos 8 anos, e nós iniciamos por essa estratégia de mais tempo e mais oportunidade no ciclo de alfabetização. Uma segunda estratégia, como eu já falei, a região de maior vulnerabilidade social, em cima desse mapa que nós havíamos traçado, e uma mobilização intersetorial do governo, né? Era um trabalho muito denso e muito estruturado para só a Secretaria da Educação dar conta, né? Então nós mobilizamos todo o governo, todas as áreas sociais e as áreas de planejamento para que a gente fizesse uma gestão compartilhada do programa, né? E começamos a organizar o território educativo, os diversos espaços. A escola, independente de qualquer coisa, não caberia esse programa só dentro da escola. Uma estrutura, um sistema, como eu disse lá, tem crianças, nós temos inclusive em muitas escolas o turno que eu chamo o turno da fome, o terceiro turno. Crianças que a escola começa a funcionar às 7 e termina às 11 da noite. Como que a gente pensa um uso dessa escola? Independente da concepção que nós estamos traçando de território educativo, não tínhamos outra saída que não buscar dentro da cidade os espaços que poderiam oferecer condições para incluir em toda a atenção, em todo o programa de construção desse currículo. Aí começamos a traçar o território que a gente chama de território educativo, tá? E começamos aí a traçar, inclusive, uma percepção de humanização da cidade. Como que a gente pensa a cidade e a cidade pensa, como que a criança educa a cidade e como que a cidade educa a criança. Foi uma concepção que nós começamos a traçar a partir de uma necessidade física que era de usar outros espaços, né? E também pensar na comunidade. O que a comunidade, dentro daquilo que a Jaqueline falou, o que a comunidade pode compor nesse mosaico de ações, né? Qual a expertise que tem outros atores da comunidade que ela pode compor esse currículo. E aí começamos a traçar. Temos ONGs que fazem atividade circense, que participam do programa, ONGs que fazem atividades de percussão, pessoas da comunidade ou empresários da comunidade que tinham espaços em seus locais, em suas instituições ou empresas privadas que poderiam abrigar espaço e dar espaço físico para essa criança. Aí a gente começa a traçar o que a gente chama de território educativo. E dentro, para a gente usar esse território educativo, tem uma coisa que a gente chama de trajeto educativo. Como que essa criança, ela se deslocaria do seu locus, da sua escola, ao local onde ela desenvolveria a sua atividade. Como que a gente compõe esse território e tem uma organicidade com o currículo. Esse é o maior desafio em que as equipes estão todas envolvidas. Bom, aí nós temos as estruturas de gestão do programa. Nossa, está muito seco. Como que a gente faz a gestão desse programa? Primeiro, que a gente chama, que é a gestão do programa, o comitê gestor do programa, que envolve as diversas secretarias, como eu falei, as secretarias
que estão envolvidas com as políticas básicas e as políticas de planejamento. São os secretários, que a gente tem uma agenda, que a gente chama de comitê gestor, que a gente tem uma agenda e é o comitê responsável pelas definições das ações intersetoriais do programa. Nós constituímos o comitê executivo, que são técnicos da secretaria, eles são responsáveis pelo acompanhamento geral do programa, e um terceiro comitê, que a gente chama de comitê pedagógico, que são os coordenadores pedagógicos das escolas e os formadores. Eles são os responsáveis pela mediação para a construção da proposta curricular da educação integral. Eles organizam a estrutura de discussão para que a gente não perca o segmento regular da escola, tá? E temos uma outra estrutura de gestão, volta um pouquinho, isso, de gestão, que é a estrutura de gestão na própria escola. Qual é a estrutura de gestão na escola? O conselho de cada escola tem o seu conselho, formado por professores, pais e alunos, como aqui. Ele acompanha o programa e faz a fiscalização dos recursos financeiros que vem com o programa Dinheiro Direto da Escola do MEC. Nós criamos uma figura chamada professor articulador, que é um professor da escola, que ele é responsável por articular todo o período regular, os professores do período regular, com todo o programa, as 3 horas a mais do Mais Educação. Ele é o professor que conversa nos HTPCs dos professores, como que a gente estrutura esse currículo para a gente romper com aquela ideia, que também a Jaqueline falou várias vezes, da escola, o outro turno, né, da escola do contraturno. Então a gente é uma figura, é um professor da própria rede, né, indicado pela própria escola e que a gente denomina como professor articulador. A terceira figura da gestão da escola, que é o próprio professor, que ele desenvolve as aulas com as crianças a partir das diversas linguagens, né? Cada criança fica mais 3 horas na escola, né? Nós temos ensino fundamental lá, em escolas que funcionam de 5 horas e escolas que funcionam de 4 horas. Tanto as que funcionam de 5 horas como as que funcionam de 4 horas, elas têm mais 3 horas de educação integral, né? E ampliando esse repertório, ampliando esse currículo a partir das diversas linguagens. E nós criamos também uma figura que a gente chama de educador comunitário. Ele é o responsável por toda a logística dessa criança. Essa criança, ela vai ficar mais tempo na escola, ela vai se alimentar mais vezes na escola, ela vai fazer o trajeto do território educativo. Como que a gente estrutura isso? Como que a gente garante a segurança da criança? Garante, porque você também mudar toda a estrutura da escola, né? Uma estrutura que é secular. Como que você começa a reorganizar a área do lanche, a socialização dos espaços? Nós temos que ter uma estrutura logística para isso. E criamos a figura do educador comunitário, que dá apoio na logística. É uma pessoa da comunidade, seja mãe, seja pai, avô de aluno, indicado pelo próprio conselho de escola. Bom, aqui, volta um pouquinho, tem uma grade, um modelo de grade curricular, né? Do período regular e do período do Mais Educação. Como se constitui isso, né? Eu quis tentar elaborar qual é o tempo que a criança fica nas diversas linguagens. Como que a gente tem construído esse conteúdo curricular a partir do tempo, né? Quanto tempo a criança fica em cada perspectiva curricular que a gente tem trabalhado. Aqui é uma grade normal, que vocês estão vendo lá, é uma sala, acho que de 2º ano, né, de uma escola, e aqui eles ficam no outro período. Agora só passa... E na sexta-feira, o Mais Educação não funciona, né? Então, volta um pouquinho, por favor. As crianças ficam na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Na sexta-feira, ela não tem as 3 horas a mais. Por quê? Porque nós temos que ter aquele momento de reorganização das equipes, de organização e planejamento do trabalho, que sem isso nós sabemos que não estruturamos nada. Vamos lá. Dentro dessa grade curricular, como é que está distribuído o tempo? Como é que compõe o tempo em cima de cada área do conhecimento ou em cada macrocampo da educação integral que a gente tem constituído? Tá lá, olha lá. Letramento e alfabetização. São 11 horas,
uma criança, na semana, ela fica em 11 horas em processo de atividades com intervenção de letramento e alfabetização, 8 horas em atividades especificamente de matemática, 3 horas voltada para o macrocampo cultural, que aí são danças, artes, teatro e outras, 2 horas História e Geografia. Isso foi uma leitura feita pelas equipes e pelos próprios professores. 2 horas em História e Geografia, 6 horas no macrocampo de esporte, que são atividades de recreação, atividades de socialização, em espaços diversos, 3 horas do macrocampo de meio ambiente, 2 horas e 45 minutos, que é o momento do lanche, para ele se alimentar. Ele usa nas 7 ou 8 horas que ele fica na escola em alimentação, e 1 hora e 45 no trajeto do território educativo. Aí compõe as 37 horas de intervenção e oportunidades de aprendizagem, de aumento de repertório dessa criança. Ali está o gráfico, que eu acho que caracteriza o tempo constituído dessa escola. Bom, aí eu acho que eu fiz questão de colocar essa lâmina também, lâmina, né? Não sei nem se é lâmina, como é que chama. Mas que eu acho que aí mostra um pouco o grande desafio que a educação integral tem no país enquanto financiamento, né? Nós temos aí o PNE tramitando no Congresso Nacional. Nós temos a meta de educação integral proposta para os próximos 10 anos, é 50%, né, Jaqueline? Já que é 50% a meta no PNE de educação integral, não é isso? Nos próximos 10. Então é uma meta ousada, né? Meta 6, 50% em 10 anos, para que os sistemas desenvolvam educação integral para os seus alunos, na educação básica, né? Essa é uma meta ousada para o país, né, diante da perspectiva do financiamento. E aí nós temos 3 fontes que alimentam a educação integral. A fonte do Fundeb, né, que como a Jaqueline falou aqui, que foi um avanço na política pública do país, quando se criou no Fundeb. Hoje nós temos o valor do ensino regular e 25%, cerca de 25% a mais, quando você tem educação integral com aquela criança, né? 30, quase 30%. Eu fiz o cálculo, tinha dado 25, quase 30% a mais, né? Então, o Fundeb hoje, ele cobre, mesmo com esse avanço, todo o nosso custo lá, de 2010, o Fundeb cobriu 40% dos custos. O município, com a receita própria, cobre 44%, e o PDDE, que é uma estratégia também de implantação da educação integral, ela cobre cerca de 15% do custo anual que nós tivemos no ano de 2010. Eu acho que esse gráfico, ele é um gráfico desafiador, né, Jaqueline? Ele mostra a necessidade no avanço do financiamento da educação. Sem ele, a educação integral, ela tem perspectivas muito obscuras. Então, eu acho que o Fundeb vai ser o grande desafio da próxima década brasileira. Bom, aí também eu fiz questão de colocar os desafios para a educação integral em Diadema. Quais os maiores desafios hoje que nós temos? Primeiro, claro, que é a construção do currículo articulado com os conteúdos já estruturados do período regular. Não é fácil. A escola, como eu disse, como a professora Lia e a Jaqueline disseram, nós temos uma cultura consolidada secularmente, né? Como você desafia essa estrutura organizada da escola, né? Nós temos resistência de professores do ensino regular, de que acham, estão criando mais uma possibilidade de criança ficar o dia inteiro. Os próprios professores, são falas de alguns professores, né? Mas agora é creche para grandão, é mais criança ficando o dia inteiro. Então é isso, estamos gastando dinheiro. Que jeito nós estamos gastando dinheiro? Nós temos, porque eu acho que o desafio da educação integral e não do período integral, ele é maior. A perspectiva da educação integral, ela é
maior, na construção do currículo, ela é muito maior do que a educação em período integral, porque quando você fala em educação integral, você está desafiando um novo olhar do currículo, é esse o maior desafio das equipes, e as equipes estão instaladas nas escolas, né? A organização do espaço escolar para educação integral versus cultura escolar, né? A superação da escola do contraturno, oba, agora eu vou na hora feliz, o ensino regular é o fardo, né? Toda essa discussão. Um outro grande desafio, aí passa pelos programas de formação, pelos cursos de formação, pelas universidades, é o novo perfil desse professor para organizar essa intersetorialidade, né? O professor de educação artística, qual assim na formação desse professor de educação artística que vai compor a grade curricular dessa educação integral, né? Qual é a formação do professor de educação física que vai compor, né? Como que esse pedagogo tem se formado? Esse é um grande desafio. E eu acho que hoje, a professora Lia pode falar, claro, muito melhor que está lá nos programas de formação da UERJ, as universidades não pensaram isso ainda, ou pensaram ainda muito pouco. Eu vejo pelo currículo da universidade que eu me formei, ele é um currículo estático que ainda não mudou, não está dialogando com essa discussão que está se dando nos últimos 10 anos no país, né? A organização da cidade para ampliação dos pontos do território educativo, o desafio de uma cidade, principalmente das regiões metropolitanas, né, que são cidades com características altamente adensadas. Como é que uma cidade recebe essa educação? Como que ela pode também participar dessa educação? Só para ilustrar, um dos grandes trabalhos que nós fizemos lá foi dialogar com os comerciantes, porque o trajeto das crianças previa passar nas calçadas. E as calçadas são totalmente obstruídas pela mercadoria das lojas, né? Que Diadema é uma cidade bem popular, a gente brinca lá que é uma grande feira do Acari, né? Como que a criança passa onde você tem bacias, né, e bananas e tudo no meio da calçada? Tinha que dialogar com essa comunidade para ela receber essa criança que ela vai se deslocar. Por isso que a gente tem essa perspectiva de que a cidade ela educa a criança, ela humaniza o espaço enquanto ela se educa também, não é? O envolvimento das famílias no cotidiano da escola, isso é um desafio não só para a educação integral, mas para toda a educação. Como que esse pai participa mais? Nós fizemos também no início desse ano reuniões com todos os pais do Mais Educação para dialogar como que eles têm efetivamente que participar na vida escolar. Nós demos umas regrinhas, umas tarefinhas para eles, como que eles podem, quais dicas de como que ele pode ajudar aquela criança na construção da escrita, na construção da leitura, na matemática, como que ele pode proporcionar teatro, né? Então, estipulamos com ele que ele vai receber a agenda da Secretaria da Cultura e vai olhar e vai levar a criança no centro cultural para ver teatro, para ver música. E isso, o cidadão, ele não conhece a sua cidade. Então, acho que isso também é o nosso papel, de fazer com que essas famílias descubram a cidade e se envolvam e fomente o interesse de suas crianças, né? E, claro, que é um maior de todos, que é a expansão da educação integral para todas as crianças. E aí, eu coloquei aqui no meu papel, e não aí, que é uma tarefa minha, como secretária até no final de 2012, né, Herbert, a gente sabe disso, que todos os projetos que a gente implementa, nós temos como tarefa, até o final da nossa gestão, deixar estratégias que ele deixe de ser projeto e passe a ser política pública, é a gente criar, até o final de 2012, alguns mecanismos para esse programa, e de que isso? Deixe de ser projeto. Como que hoje nós trabalhamos com esse professor que trabalha com os alunos nessas 3 horas do Mais Educação, são estagiários, como eu disse lá na gestão, são estagiários de pedagogia, são estagiários de matemática, são estagiários de educação artística, biologia, educação física. Como que a gente organiza o programa e o currículo com professores,
né, com professores, para que a gente garanta a permanência desse programa como política pública e perpetue isso. Esse é o maior desafio que eu tenho até o final do ano que vem e, claro, aportando mais recursos. Bom, isso aí é como que nós marcamos a cidade. Como que a gente organiza a cidade para receber essas crianças. Então, nós criamos várias peças de comunicação, de organização da cidade. Os cartazes do comércio, né? Tá lá, Diadema Mais Educação, com mais a criança faz muito. Aí o comerciante coloca lá, eu apoio essa ideia. É aquele comerciante que em tese vai tirar o seu material da rua para receber essa criança, garantir a segurança da criança, né? Outra placa de organização da cidade são as placas de identificação para os equipamentos públicos envolvidos no programa. Todos os equipamentos, espaços públicos ou não, né, da prefeitura ou não, que recebe essa criança, que passa a fazer parte do território educativo, ela é marcada, né? Aqui a cultura é um centro cultural, a cultura é mais educação, o esporte é mais educação, temos um centro, um horto florestal, o horto é mais educação, jardim botânico, né? Pode ir. Aqui os outdoors, né, distribuídos na cidade toda, para dizer para a cidade qual é a intenção, né, do programa. As placas de fronteiras, que a gente chama, pode ir, que também é uma organização do território. Quando a gente passa para o bairro que tenham mais educação, a gente coloca esse bairro, bem-vindo a esse bairro, aqui as crianças têm mais educação, já atualizamos, aí tem que explicar, são crianças de 6, 7, 8 anos, mais tempo na escola, pode ir. O percurso, a sinalização do percurso das crianças, para garantir, inclusive, a segurança dessas crianças, e aí a gente faz uma discussão para o trânsito na cidade, né, obrigatoriamente, são as faixas de pedestre em que as crianças atravessam. Só também para ilustrar, Jaqueline, nós tivemos problema com o Ministério Público, porque o Ministério Público reclamou porque nós é uma prefeitura do PT, estava pintando as faixas de vermelho, né? Então a gente vai ter que demarcar com outra cor, porque vermelho é caracterizado como Partido dos Trabalhadores. Os postes marcados, tá vendo? Todo o percurso da criança, os postes são marcados com o programa Mais Educação, onde as crianças passam. Tá, quanto? 2? Tá. Pode ir. A faixa para os monitores, né? Esses monitores, esses educadores comunitários, eles carregam uma faixa na hora da travessia das crianças, claro, para comunicar o programa para a cidade, para também garantir a segurança das crianças. E aí só pus algumas fotos para ilustrar um pouco o trabalho. Aqui nós temos uma ONG de atividade circense, que é um dos parceiros do programa, em que desenvolve atividade circense com as crianças. Aí são os passeios. Nós temos um circuito que a gente chama de circuito cultural para as crianças. Elas vão em diversos equipamentos da região, parques, estação de ciência. A ideia é incluir museu, alguns teatros, para que elas possam sair da cidade e se confrontar com outros espaços educativos. Aí é a interação do governo. Esse é um agente de segurança alimentar do governo, também dando aula para as crianças sobre segurança alimentar. Um momento aí de atividade de leitura dos pequenos, eles organizando as bibliotecas das escolas. Pode ir? Pode ir? No circo também a gente teve... Pode ir. Aqui é uma outra atividade, é uma viagem para a praia, as crianças conhecerem também o litoral, que faz parte do percurso educativo, do percurso cultural, do roteiro cultural. Atividade de meio ambiente, pode ir. Eles atravessando, fazendo o percurso, pode ir. A atividade circense, pode ir. Aqui é um dos parceiros também, é um empresário que montou num espaço da empresa uma sala de leitura que as crianças usam. Atividades também de esporte e atividades ambientais, aí a represa Billings, que ela banha uma parte da cidade de Diadema, e um professor de educação ambiental. Tá? Acho que é isso. Obrigada.